espectadores da Ampac Historic Racing. Chegamos então à última corrida deste fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve. Corrida 2 do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends. Ontem, da corrida 1, tivemos como vencedores nas suas respectivas classes, começando pela classe Super Extra, o Eduardo Machado venceu no seu Vauxhall Speedster. Em segundo, o Paulo Santos, no Honda Civic. E terceiro, tivemos o piloto do carro número 116, é dupla do 116, e ontem conduzido pelo Sérgio Monteiro. Depois, em Super Trophy, tivemos a vitória da equipa 155. Ontem ao volante esteve o Estevão Oliveira, perdão. Em segundo lugar, a equipa 150 com o Filipe Ferreira ao volante. E em terceiro lugar, a equipa 173 com o Rodrigo Ferreira ao volante do Honda Civic. Honda Civic, igualmente para o troféu Legacy Cup. Depois, Super Turismo, vitória para o Nunes. E para mencionar todas as classes com isso. Posto isto, a grelha de partida para a corrida de hoje é feita em função do resultado 1, quando vemos que estão quase 20 graus em Portimão, umidade de 57%, vento a soprar 8,19 km por hora, portanto, excelentes condições atmosféricas. Na pole position vamos ter o Eduardo Machado. A seu lado vai estar o Paulo Santos. Na segunda linha vamos ter o piloto Abel Marques, e a seu lado o carro número 155, o André Ferreira. Terceira linha, Pedro Poças no seu Porsche 934, e a seu lado Daniel Oliveira, Honda Civic. Portanto, nos 6 primeiros temos 4 Honda Civics, um Vauxhall Speedster, o Eduardo Machado, o Pole Sitter, e o Porsche 944 do Pedro Poças, que arranca de quinto. Em sétimo lugar, a equipa 150, e nesta corrida hoje vamos ter a Margarida Barbosa ao volante, no carro 150, como eu estava a dizer, e em oitavo lugar o 173, equipa 173, com o Carlos Rodrigues ao volante. Quinta linha, João Ventura, e a seu lado a equipa 170, com o Pedro Silva. Ontem foi o Jorge, hoje é o Pedro Silva, conduzido. Na sexta linha, João Cabaça, também em Honda, a grande armada dos Honda Civic Type R. E ao lado do João Cabaça vamos ter o Renault Clio RS do Eleutério Eduardo. Em 13º lugar, a equipa 180, e hoje ao volante do Honda Civic 180 temos o Jorge Passeio, e em 14º o BMW 323 compacto do Hugo Lisboa. Em 15º, Bernardo Batista, e em 16º, Nuno Santos. Em 17º lugar, a equipa 166, que hoje estará ao volante do Honda Civic Type R, o Carlos Ferreira. E em 18º, em BMW E36 320i, o piloto do carro 135, João Vieira. Em 19º lugar vamos ter o Paulo Gonçalves, e em 20º Nuno Batista, em Seattle Eurocopa, que ontem liderava com uma vantagem gigante, mas abandonou por problemas. Em 21º, Ruben Fernandes, em Renault Clio RS, o Nuno Batista de Seattle Eurocopa. E em 22º lugar na grelha de partida vamos ter a equipa 162, hoje, na corrida de hoje, com o José Maia ao volante do carro número 105. Depois, em 23º, temos Vicente Serrão em Volkswagen Golf 4, e em 24º, a equipa 153 com o Ruben Silva. Depois temos em 25º, 159, Diogo Oliveira, e a seu lado Luís Oliveira. Na última linha da grelha de partida, Porsche 928 de Diogo Camargo. Esta longa grelha de partida, 27 carros.
Vamos agora a uma volta ao circuito de Portimão, a volta do Algarve, em Portimão, são 24 km e 653 metros. Na curva 1, o piloto Luís Império, no seu Bandeirantes 320 IS, reduz para a terceira velocidade na curva 1, que é a curva que estamos a ver agora, volto a frisar, um BMW 320 IS. Depois, quarta velocidade na curva 2, e nesta curva que estamos a assistir agora, estamos a saída da 3, a curva Lagos, segunda velocidade, até que estabilizou. Depois a curva 5, também conhecida como a Torre Refito, curva da Torre Refito, uma curva em segunda velocidade. Depois saímos da VIP, curva 5, vamos para a curva 6, que é um quinto, esquerda é fundo, e depois chegamos às curvas 7 e 8. A 7 feita em quarta, isto no BMW 320S, nunca mais relembrar. E depois chegamos à 8, que é a que estamos a ver agora. Explosão para a terceira, mete-se logo quarta a sair. Depois a pista começa de novo a subir e depois volta a descer para a lendária curva mais conhecida do Autódromo do Algarve, Craig Jones, em curva 9, em quarta, quase a fundo, curva com relevê, a pista começa a descer e depois quando chega a Craig Jones a 9 volta a subir e depois vai voltar a descer. Também é por isso que o Autódromo do Algarve é conhecida como a montanha russa, devido às suas constantes subidas, descidas, curvas cegas. É realmente espetacular. Nós chegamos à curva Portimão, que estamos a ver agora, as curvas 10 e 11, terceira velocidade. Aí saímos de Portimão, depois vamos para a curva 12, curva 13, feita em terceira velocidade, e depois a pista volta a subir em direção à 14, que é a curva Sagres, em quarta. Depois a pista, isto realmente é mesmo um carrossel, não tenho isso. Depois da 14, a pista volta a descer em direção à esquerda da entrada na reta da meta, que é a curva Galp, a curva 15. 15 curvas no Autódromo do Algarve, 6 para a esquerda, 9 para a direita, a subir 6,28% e a descer 12% de descidas em Portimão. Uma reta da meta com uma distância de 969 metros e realmente um dos autódromos mais desafiantes técnicos do mundo, palco de todas as principais corridas internacionais. Muito bem, o safety car então já entrou nas boxes e quando os semáforos vermelhos se apagarem vai começar a corrida. Vamos estar atentos ao apagar dos semáforos vermelhos e começa a final da Super Legends Corrida 2, a última corrida do dia. O Eduardo Machado no seu Volkswagen a manter a primeira posição, seguida ali do Paulo Santos a perder uma posição. Agora creio que o Abel Marques a arriscar. Vamos tentar identificar através da numeração do carro. É definitivamente, temos Eduardo Machado na liderança. Eduardo Machado que venceu ontem na classe Super Extra e também foi o primeiro em pista a cruzar a linha de meta, mas não há uma classificação à geral, como já dissemos, há uma classificação por classes. E ali o Eduardo Machado a ser fortemente atacado na travagem para a Torre VIP, mas a conseguir manter a primeira posição. Aparentemente passaram todos bem, todos os 25 carros nas primeiras curvas sem incidentes. No fim de semana já tivemos vários incidentes, estamos a ter um grande capotância ontem da Carolina, mas felizmente sem consequências. Tivemos hoje também um grande acidente do João Novo, quando ali vai tentar a ultrapassagem do Abel Marques por dentro da Craig Jones. Espetáculo! Uau! Que ultrapassagem fabulosa do 116 Abel Marques. Aliás, não é o Abel, eu peço imensa desculpa aqui para 116. É o Abel Marques. Porque é que eu duvidei de mim próprio? É que lá está, olhando aqui para o lifetime disto confirma. Foi sem subir uma grandíssima ultrapassagem
do Abel Marques, brilhante na Craig Jones, foi completamente a surpreender o Eduardo Machado. É um ponto que não é fácil executar uma ultrapassagem naquele local da pista, mas o Abel Marques, muito destemido, agressivo, mas a batalha continua, porque já vem o Eduardo Machado a responder e a entrada da reta da meta, à saída da curva de Galp, a conseguir retomar a primeira posição. E estes pilotos, espectadores, lutam estão na mesma classe, na classe Super Extra. Portanto, isto é uma batalha mesmo para o primeiro lugar. Os 3 primeiros, que estão a ver na vossa imagem, pertencem à mesma classe, a classe Super Extra. Temos um Honda Civic em primeiro, um Vauxhall Spitzer em segundo e outro Honda Civic em terceiro. Temos uma amarela 15, e vai lhe surpreender a mergulhar por dentro na 3. Uau, mais uma espetacular ultrapassagem desta feita pelo Eduardo Machado. Também ali é completamente a surpreender o Abel Marques. Agora Abel Marques vai tentar sair bem coladinho ao Eduardo Machado e tentar a ultrapassagem na travagem para a Torre VIP. E safety car. Safety car. Vimos uma bandeira amarela na 15 e com certeza que é um carro que está, portanto, em local parado, uma zona da pista perigosa. Vamos tentar ver se a realização nos mostra. Ora, aí está, ficou na gravilha, exatamente. Agora vai ter que entrar o carro de resgate, uma pick-up, voltei a uma pick-up, que estava a retirar os carros atascados na gravilha. Vamos ver se hoje é a mesma situação, mas lá está, quando o carro fica ali na gravilha, atolado na gravilha, não há hipótese de sair lá já. E é fim de prova, eu creio que seja o Miguel Abrantes. Não é o Miguel Abrantes, está ao volante. Vamos lá confirmar que está ao volante. O 162 é o José Maia. José Maia, eu creio que seja o 162. E lá está, é a pick-up. Agora vão rebocar o carro. Vai ser, creio eu, uma manobra rápida. E, portanto, vamos ter o safety car 2 voltas no máximo. Portanto, ainda não tinha havido tempo para se criar grandes distâncias entre os pilotos. E, claro, da pouca distância entre pilotos que tínhamos, dissipa-se com a entrada do safety car. E isso, o espetáculo é sempre maravilhoso de assistir. Muito bem, a corrida então agora neutralizada atrás do safety car. Temos então o Abel Marques em primeiro. Agora aparece o Eduardo Machado. O Eduardo Machado que ultrapassou o Abel antes do safety car entrar em pista. Até Eduardo Machado em primeiro, Abel Marques em segundo, Paulo Santos em terceiro, e são os 3 primeiros na classe Super Extra. Depois, em quarto e primeiro na classe Super Trophy, temos o 155 André Ferreira. Atrás de André Ferreira temos o outro Honda Civic do 170 Pedro Silva. E em terceiro, em Super Trophy, está o Eleutério Duarte em Renault Clio RS. Em Super Turismo temos o outro Renault Clio RS do piloto Ruben Fernandes em primeiro. E segundo em Super Turismo vem Nuno Santos em Honda Civic. No troféu Legacy Cup, primeiro vem André Ferreira. Exatamente, André Ferreira. Segundo, o Pedro Silva. E terceiro vem o Jorge Passanha. Exatamente, são os 3 primeiros da Legacy Cup. Quando são 25 minutos de prova, faltam 19 minutos para terminar. Vamos ver se os luzes do safety car já estão acesas ou apagadas. Eu creio que já tenho removido o carro 162 do José Maia. Vamos ver se entra já o safety car nesta volta. Seria excelente para não ter outra volta atrás do safety car, que nunca tem graça. Queremos é ver bandeira verde, ação, tentativas de ultrapassagem, como tivemos no início de prova espetacular. A luta entre Eduardo Machado
e Abel Marques. E esperemos que os dois pilotos voltem ao que estavam quando a corrida for relançada. As luzes infelizmente ainda estão a piscar. Ainda há tempo para desligarem as luzes. Ou seja, para ainda retomar a corrida em bandeira verde imediatamente na próxima passagem na linha de meta. Mas aqui no nosso live timing de facto ainda não nos aparece a dizer ainda está no carro. Está um parte fácil, mas agora sim, e ainda vamos ter mais uma volta atrás do safety car. Portanto, eu tinha dito no máximo 2 voltas e serão 2 voltas. Agora sim é que o Honda Civic de Maia está a ser removido. E exatamente, e portanto teremos então a corrida relançada em modo bandeira verde, que é o melhor modo de todos, no final da próxima volta. No final da próxima volta. Faltou mais. Muito bem, agora os pilotos, o objetivo era atrás do safety car, máximo temperatura, e nos travões, portanto vemos aquele bailado, aquele zig, pela primeira vez está a acompanhar os automóveis, ou está muito habituado, o bailado que nós vemos, agora estamos a ver aqui uma situação com um piloto a zigue-zaguear, mas na escapatória de pista. Sabemos se é o carro de Maia, que talvez seja o carro de Maia, tirar ali a gravilha. Eu creio que seja. Exatamente, está para as boxes. Era o carro de Maia que, exatamente, que ficou há pouco na gravilha e causou a entrada do safety car. Exatamente, confere. E volta para as boxes a partir de lá. Nós dizíamos então, a espectadores, que assistimos a este zigue-zague, é extremamente importante. A pior coisa que pode acontecer a um piloto é os pneus arrefecerem bastante. Fica-se sem aderência, o safety car entra nos boxes e a travagem para a primeira curva, se os pneus estiverem frios, é muito fácil de se bloquear e seguir-se em frente, ou se vai-se muito perto de um piloto e os pneus frios levar com esse piloto à frente, um despiste. Portanto, os pilotos tentam sempre manter a temperatura dos pneus ideal, e esse ideal é de facto com um zigue-zaguear, umas travagens, não uma travagem demasiado forte que bloqueie as rodas, porque aí fica-se com os pneus quadrados, é isso que quer dizer. Os pneus o carro fica a vibrar, ficam vibrações tão grandes na frente que é extremamente desconfortável para o piloto e os pneus ficam em mau estado. Pode-se até nem recuperar dessas vibrações até ao final de uma corrida. Portanto, é sempre um jogo desafiante, digamos. Safety car entra nas boxes, bandeira verde vai ser agitada, e isto significa reinício de corrida. Aí está a bandeira verde e temos agora 15 minutos para terminar a prova. Vamos continuar a assistir ao fantástico duelo de Eduardo Machado versus Abel Marques. E atenção que o Paulo Santos vem já ali. Será que o Paulo Santos vai conseguir o segundo lugar? Vai por fora? Não, Eduardo Machado cai para segundo. Exatamente, é o Abel Marques em primeiro. O Paulo Santos tentava ultrapassar o Eduardo Machado. O Abel Marques está em primeiro, Machado segundo, Santos terceiro, e quem vem ali já? O Nuno Batista, piloto conta, massacrou, e então está em modo de recuperação e irá para primeiro. Em breve irá para primeiro, pois realmente o ritmo dele ontem era... não havia ninguém o ritmo dele. Portanto, o Nuno Batista no Sociedade Leonor Copa em breve irá para primeiro, e depois
E vai agora tentar por dentro e consegue. Machado, excelente ultrapassagem. E agora Machado ao Belmarx. Estes pilotos ao longo desta prova já se ultrapassaram inúmeras vezes. E como estava a dizer, já está. Nuno Batista em segundo e ainda antes de terminar esta volta irá para primeiro e depois, se não tiver mais nenhum problema mecânico, irá para primeiro e irá ir-se-á embora com uma enorme facilidade. Lá está. Vai já para primeiro aqui. Ainda não. Muito bem. É defender. É isso mesmo. Eduardo Machado não tem que facilitar nada. Pelo contrário, nós queremos é ver a luta por todas as posições, em particular pelo primeiro lugar nas respectivas classes. Mas pronto, agora já não tem hipótese nenhuma. E pronto. E agora vai-se embora o Nuno Batista e depois vamos ficar a assistir aqui ao duelo pelos dois últimos lugares do pódio entre Eduardo Machado, Abel Marques e Paulo Santos. Lá atrás vemos o Paulo Santos a ultrapassar o Eduardo Machado, exatamente. Paulo Santos vem de quarto para segundo e agora a ficar um pouco para trás o Belmarque, mas já está a juntar-se. Isso é o que eu estava a dizer. Vamos agora assistir um duelo a 3 pelos dois últimos lugares do pódio na classe Super Extra. Oh, grande toque, grande, mais um. Realmente estamos a assistir muitos incidentes e suspensão da frente partida para Paulo Santos e também a desistência para Belmarque. Isto vai dar safety car. E os pilotos a desentenderem-se. Foi um violento toque, tanto que a suspensão da frente do Paulo Santos partida, direção partida, final de prova para Paulo Santos e creio que também para o Abel Marques, que parou logo ali. Que é pena, porque estava a ser um duelo, iria ser certamente um duelo até ao final da prova muito interessante, uma luta a 3 entre Eduardo Machado, Paulo Santos e Abel Marques, mas agora vai ficar isolado no segundo lugar. E está tudo bem com os pilotos, que isso parece que é o mais importante. Reparem bem, espectadores, a roda traseira, a roda da frente direita do Paulo Santos, do Honda Civic vermelho, está virada para onde não devia estar. E ele bastante frustrado. Vemos ver se a realização mostra a repetição deste incidente entre o Eduardo Machado e o Paulo Santos. Ele está realmente desconsolado. E claro, percebe-se, estava na luta pelo segundo lugar. Aliás, ele estava em segundo lugar. O Rescue Car, o carro de resgate, vai... Agora aqui isto agora vai demorar mais tempo. E receio que não vá tempo de ainda termos corrida bandeira verde, o que realmente é uma gigante frustração. Não só para nós, que estamos aqui na narração, para vocês que estão em casa e também para os pilotos, claro. Praticamente voltas em bandeira verde, fizeram voltas completas em bandeira verde. Eu, por acaso não estou aqui, mas diria 3 voltas no máximo em bandeira verde. Realmente é extremamente frustrante. Mas vamos ver, vamos confiar aqui nos comissários que possam despachar isto o mais rápido possível. Mas que pena. Que pena. Era um dos pilotos em destaque. Vamos ver se a realização nos consegue mostrar a repetição do toque de Paulo Santos e Abel Marques. O carro ali a fumegar bastante, mas pode ter sido apenas uma travagem mais forte. Não, o carro continua a fumegar muito. Ali se calhar é alguém a caminho da desistência. Pois, exatamente. E tanto é que já encostou.
Agora vamos ver se aquele piloto conseguiu parar o carro numa zona que não é. Ou seja, é para o lado direito a câmera. É que se não assim é que não vamos ter corrida em bandeira verde. Já do carro ali está numa zona vá segura, não é? Não está ali propriamente logo ali próximo da linha trajetória ou do asfalto. Mas vamos ver. Primeiramente tem que se remover os carros do Paulo Santos e o Marques. Aí está, é o 173, exatamente. 173, que nesta corrida 2 é o Carlos Rodrigues. Carlos, agora a ficar de fora, é Carlos Rodrigues. E já tivemos uma imensidão de desistências. Muitos incidentes este fim de semana. No Estoril não recordo assim de muitos acidentes, mas hoje estamos de facto a assistir a vários toques e tudo mais. Eu sei, faz parte, são corridas. Aqui respondendo, vamos agora a ver o toque entre Abel Marques e Paulo Santos. Creio que nenhum viu onde o outro estava. Foi ali um erro de cálculo. Numa curva rápida é mais fácil de acontecer. Respondendo ao Omar Alves, não, esta é a última corrida da AMPAC. Caso não tenha visto as outras provas da AMPAC, pode fazê-lo através desta página do Facebook, sobretudo hoje. As corridas de ontem estão no canal do YouTube da Race Ready, mas as corridas de hoje da AMPAC estão nesta página do Facebook, em que o Amar está, ou então no canal do YouTube da AMPAC. Pode assistir às corridas caso não as tenha visto. E recomendo, que foram corridas fantásticas. Foram corridas fantásticas mesmo, que recomendo a assistir. Ali a repetição, quando Carlos Rodrigues encostou o carro para abandonar, já faltam 5 minutos e meio. Eu receio mesmo que vamos acabar em bandeira verde. Receio mesmo que vamos acabar em bandeira verde. Ainda nem estão em cima dos reboques. Ainda não estão em cima dos reboques. Portanto, agora sim, está o carro do Abel Marques ir para o reboque. Pois em cima do reboque, quando já está, é rápido. Agora, vimos ali o carro do Carlos Rodrigues, que vamos ver se também será necessário o carro de resgate, não este reboque, o outro, o rescue car que temos visto ao longo do fim de semana, para aqui uma parte do carro ali no chão, como podemos ver. Também não pode ficar ali na pista aquela peça, que é um espelho retrovisor, exatamente. É o retrovisor. Lá está. O comissário muito bem já apanhou. Eu lamento mesmo dizer, espectadores, não quero ser o portador de mais notícias, mas infelizmente não vamos ter a corrida em bandeira verde até ao fim. Ainda está no chão o Honda do Paulo Santos. Este carro também vai ter que ser removido dali. Realmente é muita pena. Eu sei que nestas situações, devido a problemas de horário e que não se pode. Quer dizer, o ideal era pôr-se uma bandeira vermelha, obviamente. E pôr-se bandeira vermelha, corrida interrompida, removem-se os carros e retoma-se a corrida em bandeira verde. Isso era, de facto, o ideal, não é? Até primeiramente para os pilotos, depois também para nós, para vocês que estão a assistir à prova. Isso seria o ideal.
mas de facto não. E sendo até a última corrida do dia, e estando de luz até às 8, para lá das 8 da noite, portanto, de facto podia a direção de corrida ter feito isso, em vez de fazer uma corrida inteira atrás do safety car com bandeira amarela. Isto é muito frustrante. Por isso, sim, fico sem perceber um porquê que não interromperam a prova. Logo quando aconteceu este incidente, que já se percebeu que iam demorar a remover os carros, removiam, bandeira vermelha, modo de partida rápido, saíam das boxes, saíram atrás, para ser ainda mais rápido, atrás do safety car entre as boxes e corrida relançada. Mas pronto, eu não sou diretor de corrida. Safety car in this lap, pronto, vai dar para uma volta, melhor do que nada. Vai dar para uma volta. Vai dar para uma volta se o safety car agora também andar um pouco mais rápido. Se for muito devagar não vai dar para mais uma volta, mas pelo menos esperemos que os pilotos possam ainda fazer uma volta em bandeira verde. Pois merecem, estão aqui desde sexta-feira, vieram aqui para competir, não há aqui nenhum piloto profissional, fazem isto por paixão, literalmente é isso, e claro, é sempre frustrante não poderem fazer uma volta, mas não é culpa da organização, a organização não pode fazer nada, nem o promotor, o organizador, nada. Aqui quem manda é a direção de corrida. E a direção de corrida faz o melhor que pode também, pois a direção de corrida está também com constrangimentos em termos de horário. Ou seja, quando há uma bandeira vermelha, atrasa o programa. Há sempre constrangimentos relacionados com isso. Então, também aqui o diretor de corrida também tem um bocado as mãos atadas. E é um diretor de corrida com muita experiência, muita qualidade, que é o Pedro Lima, que é um dos melhores diretores de corrida portugueses, ex-diretor de corrida também do TCR europeu. E vamos então a uma volta de bandeira verde. Uma volta de bandeira verde, aí está, mas pronto, vamos focar-nos no presente e é isso, uma volta bandeira verde, o Nuno Batista vai-se embora, a luta que poderemos assistir mais interessante por direta posição à classe, é ali do segundo e terceiro classificado em Super Trophy, que são Eleutério Duarte, que é o segundo, terceiro é o número 170, Pedro Silva. Este é o 155 que está em primeiro lugar em Super Trophy. O 155 que está em primeiro lugar em Super Trophy, que é o André Ferreira, o piloto que fez a pole position no troféu Legacy Cup. E André Ferreira prepara-se para vencer em Super Trophy, também Nuno Batista prepara-se para vencer em Super Extra. Segundo e terceiro de Super Trophy estão separados por um segundo, não há assim de facto uma luta por ir além em termos dos pilotos do Legacy Cup. Ora bem, exatamente, também não temos agora luta pelo pódio, os pilotos do Legacy Cup estão primeiro, segundo e terceiro estão isolados nos seus respectivos lugares. E Nuno Batista prepara-se para vencer. Ele ontem deveria ter vencido, se não fosse o problema mecânico que teve no seu Seat Leon. Mas hoje também não teve que puxar nem ele, nem ninguém, tanto pela mecânica, pois tivemos apenas 4 voltas, talvez, com esta em bandeira verde. Mas lá está, ainda conseguimos tirar a corrida em bandeira verde, menos mal. E lá está, Nuno Batista entra na reta da meta
Bruno Batista vence a corrida e primeiro na classe Super Extra. Segundo vai ser o Eduardo Machado. Lá vem o Eduardo. Grande prestação deste piloto ao longo do fim de semana inteiro. Vitória em Super Trophy para André Ferreira. Segundo, Eleutério Duarte. Terceiro em Super Trophy fica no terceiro lugar. Exatamente, conferir a equipa 170 que nesta hoje foi o Pedro Silva ao volante do Honda Civic em termos dos pilotos do Troféu Legacy Cup. Vitória para André Ferreira. O segundo lugar pertence ao Pedro Silva. E terceiro lugar em Super Trophy vai para Jorge Passanha. Exatamente. Em Super Turismo, vitória de Ruben Fernandes. Segundo, o Nuno Santos. Esta corrida de facto foi a mais desapontante do fim de semana. Não por causa dos pilotos, mas realmente não tivemos quase bandeira verde ao longo desta prova. Foi corrida quase toda atrás do safety car, mas quando tivemos bandeira verde, tivemos uns picos espetaculares, sobretudo ali a luta no início da prova entre o Eduardo Machado e o Abel Marques. Foi fantástico. Depois também se juntou o Paulo Santos à luta. Do pouco que pudemos ver, foi espetacular e ficamos com água na boca para a próxima ronda da ANPAC Historic Racing, que será a prova rainha, o circuito da Vila Real, 10 a 12 de julho. Este lendário circuito citadino que vai uma vez mais receber as competições da ANPAC Historic Racing. Por isso vamos encontrar-nos entre 10 a 12 de julho no grande fim de semana do ano da ANPAC e um dos principais fins de semana da velocidade nacional, o circuito Vila Real. 10 a 12 de julho será as próximas provas da ANPAC Historic Racing. Aproveito para começar a despedir, primeiramente agradecendo a todos vocês que ontem e hoje estiveram connosco a assistir às corridas da ANPAC Historic Racing. Meu muito obrigado pela companhia. Esperemos que tenha gostado. Foi como sempre um enorme gosto ter estado na vossa companhia. Fiquem bem e até Vila Real. Obrigado. Muitos primos. Vemos então aqui o Nuno Batista a chegar ao parque fechado, a colocar o seu carro, o lugar que todos os pilotos querem, número 1. E vemos Batista então chegar ao primeiro lugar, segundo Eduardo Machado e terceiro é Pedro Poças, exatamente. Porsche 934 a conseguir o terceiro lugar. Grande prestação. Eu até tinha esquecido de mencionar minhas desculpas ao Pedro. Pedro Poças ali num brilhante terceiro lugar no Porsche número 5. Ele que competia noutra categoria até o ano passado e este ano passou para os Super Legends. Está sob investigação um incidente entre o 116 e o 167, é o incidente de Abel Marques e Paulo Santos. Vemos o Nuno Batista a ser felicitado pelo PI, pelo João Pedro Macedo Santos, conhecido pelo PI. Espero que ele não se importe de eu ter dito isto. Ele também teve um fim de semana brilhante, venceu as duas provas na categoria dos clássicos, em H75. Obrigado. E vemos o Eduardo Machado a sair do carro e com a filha. Belíssimo Vauxhall Speedster VXR. Também de soltar o regresso da família novo às provas da ANPAC Historic Racing, bem como a estreia
do Filipe Martins e do João Diogo Lopes e todos os pilotos que estrearam este fim de semana. A Mariana Poça. Eu não sei todos de cor, então, os que me vieram à cabeça. Peço desculpa àqueles que eu me estou a esquecer, mas estes são os que me vieram à cabeça que se estrearam este fim de semana. Mas se houve mais e não estou a mencionar, apresento antecipadamente as minhas escolhas. Vamos agora aqui com a classe final. João Pedro Macedo Silva, exatamente, estão aqui a dizer. Eu disse João Pedro Macedo Silva. Pois, creio que tinha dito bem. Não me ia enganar no nome do João Pedro Macedo Silva. Exatamente. Nós estamos sempre aqui em comunicação aqui com os nossos amigos da organização. Também aproveito para agradecer aqui ao Pedro da Franca, ao José Fanfiães, João Pedro Macedo Silva, ao Júlio Souza, produção televisiva de alto nível, e também, claro, ao Ricardo Matias, responsável máximo da Motorsport Live TV, e toda a equipa Motorsport Live TV por esta realização ao longo de todo este fim de semana. Todas as provas que vocês assistiram foram com a realização da Motorsport Live TV. Foi de facto uma realização fantástica. Agora vamos ver os melhores momentos desta prova. Ora bem, podemos ver o Eduardo Machado. O Eduardo Machado faz um excelente arranque e passa para a frente. Vinha logo seguido do Abel Marques e do Paulo Santos. Nesta fase da prova, logo no início, sem incidentes, mas depois iriam começar os incidentes que deram duas entradas bem longas do safety car. Mas enquanto tivemos corrida em bandeira verde, foi de facto espetacular. Sobretudo as trocas de posição entre Eduardo Machado e o Abel Marques foram... Aí está, esta é a ultrapassagem espetacular. Reparem bem na Craig, onde mete por dentro. Eduardo Machado não está nada à espera. Curva mais desafiante do Autódromo do Algarve. Uma brilhante ultrapassagem. Eduardo Machado depois iria repetir a façanha. A realização bem mostrar-nos bem. É realmente uma ultrapassagem mesmo, com muita coragem e precisão. Depois o Eduardo Machado iria também fazer uma excelente ultrapassagem ao Abel Marques na curva 2, se não estou enganado. Já vamos verificar. Aqui Eduardo Machado volta a ultrapassar o Abel Marques. Depois Abel Marques reultrapassa Machado. Ali atrás vemos o Honda Civic vermelho do Paulo Santos a aproximar-se dos dois primeiros. Aqui temos a primeira entrada do safety car. Quando Maia ficou na gravilha. Aqui nem demorou muito tempo. Aqui foram duas voltas atrás do safety car. O problema foi depois do toque entre o Paulo Santos e o Abel Marques. Aí é que foi praticamente a corrida toda atrás do safety car. Já vamos ver então mas já percebi há bocado tinha dito João Pedro Macedo Santos, disparate, João Pedro Macedo Silva. Isto é o cansaço. Desculpa, João Pedro, sério, não ligues. Macedo Silva, óbvio, nunca me enganei e agora me enganei. Pronto, tivemos então os melhores momentos da corrida. Eu creio que agora sim estamos nos instantes finais. Exatamente, recebi essa informação. Vamos então agora fechar esta transmissão do dia e do fim de semana. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que estiveram connosco ao longo do fim de semana. Foi sempre um enorme prazer estar na vossa companhia
Fiquem bem e continuem com a Ampac Historic Racing. Até à próxima.